Bom, boa tarde a todos. Sejam novamente muito bem-vindos. Daremos início aos trabalhos desta tarde. Antes, apenas quero lembrá-los que quaisquer perguntas deste painel, por favor, enviem pelo QIA. Bom, iniciaremos agora o painel 4 com o tema Inteligência Artificial, a revolução no setor de alimentos. Como moderador, apresentador e debatedor deste painel 4, convido a tela o senhor João Galdino de Carvalho Neto, CEO e founder da Gênesis Inteligência Artificial. João é graduado em Engenharia de Controle e Automação Mecatrônica, professor de Inteligência Artificial na Unicamp, professor de Inteligência Artificial e Machine Learning na Unisal, especialista em Inteligência Artificial, Machine Learning and Deep Learning, especialista em Engenharia Clínica pela Unicamp, especialista em Gerenciamento de Tecnologia de Informação em Saúde pela Unifei. Atualmente, atua no desenvolvimento de tecnologias e sistemas para a área hospitalar e industrial, e é responsável pela implantação e integração de sistemas de engenharia de produção, sistemas clínicos, sistemas cognitivos e inteligência artificial, apoiando na sustentabilidade econômica de instituições públicas e privadas, efetuando, assim, suporte no desenvolvimento de boas práticas que garantam a confiabilidade e segurança no uso de tecnologias médicas voltadas aos pacientes. Muito bem-vindo, João. Bom, como primeira palestra com o tema Visão Computacional e Metrologia 4.0 aplicada à indústria de alimentos, convido à tela o senhor Glauco Caurim, professor titular do Departamento de Engenharia Aeronáutica da Universidade de São Paulo, São Carlos. Glauco é engenheiro mecânico pela EESC da USP em 1988. É especialista em mecatrônica, 1990, e doutor pelo ETH em Zurique, na Suíça, em 1994. Entre 2010 e 2011, esteve no Massachusetts Institute of Technology, MIT, dos Estados Unidos. É professor do Departamento de Engenharia Mecânica da EESC, USP, entre 2002 e 2017. Atualmente, é professor titular do Departamento de Engenharia Aeronáutica da EESC da USP, atua com sistemas autônomos, inteligência de máquina, sistemas embarcados e robótica aplicada. Muito bem-vindo, seu Glauco. Boa tarde, obrigado pela apresentação, Patrícia. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Gostaria de compartilhar minha tela, acho que esse é o procedimento, tá correto, é isso? Eu acho que, só um minutinho, Glauco, eu vou chamar todos à tela, e aí Perfeito. o João te chama para a primeira apresentação. Combinado, obrigado. Tá? Para a segunda palestra deste painel, com o tema Como a inteligência artificial é utilizada na indústria de alimentos, eu convido a tela o senhor Tiago Souza Mendes Guimarães, arquiteto de soluções da IBM. Tiago é bacharel em informática na UFRJ, mestrado em métodos de apoio à decisão na PUC do Rio de Janeiro. Trabalhou 6 anos na TI de um banco de investimentos, onde quase metade desse período exerceu o papel de arquiteto corporativo. Desde 2011, trabalha como arquiteto de soluções na IBM, fomentando e suportando o ecossistema de parceiros da IBM em todas as indústrias. Trabalha de forma cross no portfólio de software da IBM, no time de ecossistema, focando em projetos e capacitação dos principais parceiros da IBM, considerando tecnologias como Cloud, Analytics, AI, Automation e Security. Muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, boa tarde, pessoal. E para a terceira apresentação deste painel 4, com o tema Inteligência Artificial para Metrologia, o futuro da logística, convido à tela o senhor Lílio de Souza Rocha Neto, Chief Evangelist da Inovação e Criatividade da Startup Advisor, DHL. Lílio é graduado em Engenharia,
conhecimento em inovação, intraempreendedorismo, empreendedorismo, tecnologia, automação, digitalização e aventurando-se em vídeo e podcast. Além de seu trabalho na DHL Supply Chain, como Chief Evangelist, onde atua trazendo e acelerando a conexão com o mundo digital. Ágil e disruptivo, estimula o uso de tecnologias, IoT, robôs colaborativos, drones, wearable, OCR, RPA, chatbot, QR Code, RFID, etc. Criador do projeto Criativando, onde mostra e estimula o entendimento que as pessoas são notáveis e criativas e os resultados são inovadores. Muito bem-vindo, Lílio. Bom, eu passo a palavra agora ao moderador do painel, João, para iniciar as apresentações. Bom, boa sorte a todos. Obrigado. Bom, pessoal, gostaria de agradecer o evento, né? Ao Metro Alimentos, a Rede Remesp, que gentilmente cedeu o painel para nós dialogarmos e palestrarmos, né? Falarmos no evento. É um prazer estar aqui moderando todos vocês aqui. Obviamente que tem caras muito mais PhD que eu aqui. Eu sou um principiante aprendiz da área, né? E eu gostaria de agradecer primeiramente ao Celso, nosso presidente da Remesp, tá? Agradecer ao Glauco, ao Tiago e ao Lílio, que gentilmente dispuseram do tempo, né? Para trabalhar aí no nosso evento. E eu gostaria de convidar vocês a verem cada um dos conteúdos, vai ser muito enriquecedor, tá? Falando como um cara que trabalha com inteligência artificial e machine learning, vocês estão diante de 3 expertises na área, tá? Em cada segmento, cada processo. É muito interessante olhar esse painel, ver o que cada profissional aqui vai falar, porque pode levar para o seu dia a dia, para o trabalho, para a operação, seja uma operação logística, seja agronegócio ou seja tecnologia, com a IBM aqui presente no serviço, representado pelo Tiago. Obrigado, João, né? Obrigado, é um prazer enorme aqui estar do lado de pessoas tão qualificadas, aí, Tiago, Lílio, né? Eu vou tentar mostrar um pouquinho da nossa experiência aqui para vocês, tá? Vou compartilhar minha tela agora, ver se vocês estão enxergando agora a apresentação. Beleza, então vamos lá. Então a ideia é mostrar justamente uma perspectiva mais do lado da engenharia, o que a gente chama de baixo nível, né? Na montagem de alguns exemplos de implementação, onde a gente tenta levar a universidade a contribuir com as demandas de empresas aqui próximas da gente, né? Alguns exemplos de implementação. Espero que fique interessante para todos. Vou só para mostrar um pouquinho, né, da onde a gente está. A USP é uma universidade bem grande, tem uma série de unidades, né, o pessoal conhece mais São Paulo, a gente está no centro do estado, em São Carlos, né, e mostrar um pouquinho aqui, fazer um pouquinho de propaganda da nossa unidade, né. São Carlos é uma cidade que agrega uma série de outras instituições além da USP, né, a Federal, inclusive a Embrapa, em instrumentação, e a gente trabalha muito próximo, né, interagindo. Uma outra característica que eu gosto de colocar desse ecossistema de inovação e alta tecnologia é esse dado aqui de um PhD para cada 100 habitantes, né, que é próximo aí do que a gente tem em países desenvolvidos, né, e em unidades de produção de inovação e de tecnologia. Tá? Bom, dentro da USP em São Carlos, a gente está aqui na área 2, no departamento de engenharia aeronáutica, e a ESC tem alguns números bastante interessantes, né? Dentro da escola de engenharia, uma dedicação aí, uma formação de profissionais multidisciplinares, tá? Então, fica o convite a todos a nos conhecerem, né, e olhar um pouquinho do que a gente faz aqui em São Carlos. O nosso laboratório é o Aerotech. Mesmo estando dentro de um departamento de aeronáutica, a gente se envolve com os aspectos que a gente chama críticos, né, em termos de tecnologia. Então, a gente tenta transferir também o que a gente aprende dentro de um setor de ponta, né, que traz uma série de tecnologias para o país, a gente tenta transferir para as outras áreas, tá?
E para começar essa conversa, a gente fala de metrologia 4.0, né, pegando carona com a indústria 4.0, a gente não chega no 4.0 sem as outras etapas. Então, eu vou tomar como ponto de partida, ele vai ser muito importante, porque, da nossa perspectiva, a gente trabalha aqui no chão de fábrica. A gente trabalha com sensores, com as máquinas, né, e fazendo a transferência disso para sistemas de monitoramento. Então, a nossa expertise aqui é mais nível 1 e nível 2, se a gente pegar a famosa indústria 3.0, né, e esses padrões de automação, a famosa pirâmide de automação. Isso eu vou voltar ao longo da minha apresentação várias vezes a esse tipo de paradigma, né, porque na nossa visão, a gente não destrói um paradigma para começar outro. Né? Então, a gente começa a olhar aqui o que a gente pode melhorar e o que a gente poderia, né, estar contribuindo. A nossa visão, né, eu vou mostrar no próximo slide, mas aqui, dada essa estrutura clássica, né, a gente, para conversar lá em cima com a nuvem, com os grandes computadores, a gente precisaria atravessar várias fronteiras aqui, várias estruturas. Né? Então, a gente propôs, né, uma versão de indústria inteligente, né, se a gente falar no termo europeu, ou indústria 4.0, né, a gente propôs uma versão inspirada na biologia, no cérebro humano. Né? Então, o cérebro, o córtex mais recente, né, do ser humano, ele se constrói em cima de estruturas reptilianas anteriores. Né? Então, a gente coloca aquela estrutura de camadas aqui dentro e envolve com o que a gente chama de estrutura de espaços em nós, é um espaço de conversa, onde todo mundo pode conversar com todo mundo. E é assim que a gente implementa a nossa visão, e a metrologia e a qualidade como um todo está dentro desse contexto. Qual que é a vantagem disso? Porque a gente não está falando só de computador, a gente não está falando de tecnologia, a gente não está falando só de software, a gente fala de pessoas. Tá? Então, a gente gosta, nesse diagrama, um pouquinho diferente do que a gente falava na indústria 3.0, de falar onde estão as pessoas nesse diagrama. E elas estão em cada um desses setores, né? E a gente usa essa estrutura que está aqui no entorno, assim como se fosse o córtex, né, mais recente do ser humano, ela encobre toda essa estrutura e consegue fazer todo mundo conversar. Né? Então, não é só o setor corporativo da empresa que tem acesso à nuvem. Né? A gente quer, e isso é algo que a indústria 4.0 prega globalmente, né? Então, cada sensor, cada unidade inteligente da fábrica, né, ela pode ser acessada, né, de qualquer outro dos níveis. A gente coloca isso como se fosse o nosso paradigma e, óbvio, né, que a gente tenta implementar. Então, é uma ideia, né, que norteia as nossas implementações. Tá? Além disso, né, então a gente gosta de colocar isso também dentro do contexto do conhecimento de dados, né, em todos os trabalhos que a gente tem desenvolvido, a gente procura fazer isso, né, com a implementação de sensores, câmeras, né, que é o tópico hoje da nossa conversa. Coloquei aqui um exemplo que está muito próximo do nosso dia a dia. A gente está no centro do estado de São Paulo, então é um centro produtor de açúcar e de álcool. Né? Então, a gente coloca esses sensores, toda essa parte de instrumentação, faz um trabalho sério de aquisição de dados, de pré-processamento, tudo isso passa por um grande trabalho, né, de estruturação de banco de dados, de organização desses dados, extração de features, né, de características de interesse para um determinado problema, e só depois, né, que a gente vai aplicar aí os famosos deep learning, às vezes, né, as estruturas mais rasas mesmo, né, se o problema, nós somos engenheiros, né, então a gente gosta de usar aquele princípio KISS, né, então se a gente pode resolver um problema com uma estrutura mais simples, a gente vai tentar resolver, mas se não, né, se for normalmente hoje, né, é muito comum a gente, para processamento de imagem, a gente adotar o Deep Learning. E, finalmente, né, a tomada de decisão. Muitas vezes, né, é sim ou não, aqui a gente quer dividir, e o pós-processamento também, como que a gente faz com que a pessoa que está lá na ponta entenda os nossos cálculos. Tá? Então, essa é uma figura que a gente sempre está voltando, eu gosto de colocar, mesmo em baixo nível, ela é sempre muito importante, e mostrar aqui o valor dos dados. Tá? Então, dentro do contexto da apresentação de hoje, né, a gente falando agora de metrologia e processamento de imagem, gostaria de apresentar um projeto aqui da nossa equipe, né, que foi coordenado pelo professor Daniel Varela, né, e a gente trabalhou, né, no desenvolvimento do sistema de visão computacional, né, usando Deep Learning para classificação de amostras de
café cru. Isso foi feito em parceria, né, com a indústria interessada, né, então com os especialistas, com as pessoas que nos ensinaram, né, o que cada uma dessas estruturas pode fornecer. Então, percebam que a gente tem aqui não só análise dimensional, a análise de forma, né, e também algumas características que vão automatizar processos que são muito manuais, né? Então, processos que duram de 1 a 4 horas para amostras de 300 gramas, a gente tira amostras de 300 gramas de cada lote, de cada saca de café, né? E isso passa não só também por uma metrologia dimensional, de tamanho, forma, de área, né? Isso pode classificar, mas também em termos de cores, e aí as câmeras, elas entram com uma grande possibilidade, né, de recursos. Então, a gente começa a desenvolver o projeto, o cliente quer, ele tem alguns requisitos muito importantes, mas até mesmo quando a gente está desenvolvendo o trabalho, né, acaba que tem uma série de desdobramentos muito interessantes, né? A pessoa começa a vivenciar um pouco mais o problema, entender o problema e as possibilidades, né? Como isso é feito manualmente, é um trabalho extenuante, a pessoa busca, na maior parte das vezes, restringir as suas opções à quantidade de tempo que ela pode investir, né? Esse é outro benefício da automação, tá? Então, se a gente pensar aqui dessa experiência que a gente teve, acaba que a cada unidade dessa a gente teria 5.000 grãos, né? E aí, além disso, a gente começa não só a poder apresentar uma estrutura de banco de dados de classificação para tamanho, né, e forma, mas também para começar a avaliar certas anomalias, né? Então, a gente começa também a verificar quais são os melhores tipos de câmera, quanto de resolução eu vou precisar, o que é, muitas vezes, feito na universidade, né, com folga, né, e, obviamente, para colocar isso em um projeto de desenvolvimento, a gente trabalha com recursos que normalmente transcendem ou excedem até uma necessidade mínima, e a gente monta depois para a operação, né, uma questão que pode ser uma câmera mais simples, né, um custo mais acessível, né? Então, o desenvolvimento é feito com recurso que normalmente transcende a necessidade da operação, né? Isso depois pode ser customizado. Uma outra coisa que nos dá muita coragem, né, hoje, e eu gosto de colocar, a gente tem algumas parcerias na universidade, né, no caso com a AWS, que permite fazer o uso de serviços disponíveis, né? Então a gente não precisa reinventar a roda, eu não preciso ter um investimento à frente em termos de servidores, infraestrutura, pessoal, né? Eu posso customizar isso e usar recursos de ponta, né? De alta tecnologia, e a gente monta modelos, né? E esses modelos vêm da nossa experiência também de fazer uso desses recursos que hoje são, de uma certa forma, disponíveis e abundantes no mercado, né? A gente monta essa estrutura. Isso também é conhecimento, porque depois isso, numa documentação, pode ser utilizado, pode ser repassado para as empresas de forma bastante transparente. Eu só quis colocar aqui, né, porque é como a gente montasse um Lego, né, para a gente que já fez isso antes na mão, nesse serviço, né? Os colegas depois vão falar isso com mais propriedade do que eu acho que para os trabalhadores assim da área de engenharia, né, para quem faz esse tipo de desenvolvimento, é um conforto muito grande, né? Então, o status atual aqui, reportando em relação, né, a outubro do ano passado, a gente está com uma estação piloto e o nosso banco de dados está crescendo a cada instante. Isso é um trabalho que não se consegue, né, apesar de todo mundo falar assim, ah, não, todo esse conhecimento está disponível na nuvem, né? Quando o seu trabalho é específico, a gente acaba tendo que realmente desenvolver essas atividades e criar essa estrutura de conhecimento, né, deixar ela especializada para o seu problema. Tá? Então, isso é um trabalho que a gente tem feito, e os relatos da empresa são sempre muito positivos, né? Não é que a gente resolveu o problema, a gente aumentou o nível de conhecimento e de maturidade. Voltando agora para aquela figura da indústria 4.0, né, que a gente está falando da metrologia 4.0, qual que é a ideia? A gente não transfere todas as informações, todas essas medições para a nuvem. A gente tenta sempre trabalhar com as novidades, né, o que tem de novo, aí eu medi alguma coisa diferente, então essa
política de colocar as novidades à disposição, a gente consegue, né, numa estrutura de publisher-subscriber, por exemplo, né, e também, de novo, né, usando a infraestrutura, a gente cria quase que um modelo de trabalho que foi utilizado para o café, a gente usa o mesmo modelo para fermentação, por exemplo, aqui, né, aí eu traduzo aquela estrutura que é criada para uma estrutura que pode ser usada dos serviços que eu tenho à disposição, né? Eu estou colocando aqui o nosso patrocinador, mas todos os outros, né, fornecedores de serviços em nuvens têm estruturas semelhantes, né? E eu sou um grande entusiasta desse tipo de tecnologia, recomendo fortemente a todos utilizarem. A mesma coisa pode ser feita para processos industriais, então tem um equipamento, né, uma máquina, e a gente usa, na universidade, a gente usa muito o robô como um exemplo, né? Então, também nesse caso, aí saindo para fora, né? Então, eu tenho a estrutura agora, né? Eu tenho conhecimento, estou criando dentro do meu processo fabril, né, um processo de análise de metrologia. O que eu gostaria de mostrar é que a gente também pode colocar isso no celular de uma pessoa. Então, a gente tem essa comunicação com os nossos stakeholders lá, né, para fora, eu posso criar ferramentas onde, inclusive, né, nesse caso, a gente fez uma demonstração usando o robô, onde eu interfiro no processo, eu posso fazer algumas mudanças no meu comportamento, em ajuste de parâmetros, mesmo estando em outra unidade, estando à distância, né? E também, de novo, a gente está colocando aqui um exemplo de ferramenta computacional gratuita que pode ser utilizado e, de novo, encorajando as pessoas. Dá para começar a fazer uma metrologia 4.0 com pessoas, com poucos recursos, né? Passo a passo. Então, esse mais ou menos é o recado que a gente gostaria de passar aqui. Dá para fazer passo a passo esse investimento, né? A gente tem vários exemplos, né? Se as pessoas se interessarem, pode entrar em contato com a gente, né? Que a gente gostaria muito de utilizar. Então, a gente movimenta um equipamento desse à distância, né? Usando essa estrutura que a gente montou. Então, muitas vezes eu posso fazer até um experimento de coleta de dados automatizadas, né? Isso é repetitivo, né? A gente tem muitos alunos, mas eu posso fazer coleta de dados ao longo da madrugada, né? E a gente faz esses processos repetitivos também usando robôs. Colocar aqui os nossos apoios e patrocinadores rapidamente, mostrar que o professor fala, né, sobre os trabalhos, mas tem uma equipe grande por trás. As fotos estão um pouquinho desatualizadas por conta da pandemia, né? Nossa equipe está sempre se renovando, tá? Então, estou à disposição, era para falar meio rapidinho, espero que eu não tenha passado muito do tempo, João, o professor normalmente fala muito, né? Então, obrigado aí pela atenção de todos. Que isso, professor, você foi britânico, vamos falar assim. É sensacional os pontos que foram levantados, né? Até difundir o uso na automação da linguagem Node-RED, eu sou fã, né? O cara ele começar a pensar na automação dentro de casa e de forma rápida, e vamos fazer a brincadeira, né, que nem você usou aqui um termo que eu achei bem interessante. Não precisa desprender de muito recurso. Basta ir lá e começar e fazer um processo que você monta uma prova de conceito e daqui a pouco você escala esse projeto, né? Achei sensacional o estudo, a camada dos grãos, muito legal mesmo, porque você não está só reconhecendo o diâmetro, imagem, processo, você está vendo ele como um completo, e isso ficou muito interessante, né? Pessoal, eu vou passar a palavra agora ao Thiago para fazer a nossa segunda palestra aí, e fica à vontade, Thiagão, qualquer coisa você me... Obrigado, João. Obrigado, João. Boa tarde, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aí do Celso, do evento, assim, é sempre um prazer poder participar desses eventos, né, a gente gosta de trocar experiência, gosta de mostrar o que está sendo feito, que, assim, é muita colaboração, é muito importante nesse ramo, tá? Então, assim, como já foi apresentado, né, eu trabalho no time de ecossistema, eu trabalho muito com parceiros da IBM, o que eu trouxe aqui hoje para vocês, eu trouxe alguns exemplos, tá, de que tanto o meu time ou o time de research da IBM Global fez, ou outros projetos no mundo, na indústria de alimentos, tá? Que tem alguma coisa a ver, alguns são bem interessantes, bem diferentes, eu trouxe para vocês verem a variedade que existe de aplicações da inteligência artificial nesse contexto, nessa indústria, tá?
Então, primeiro, eu vou começar aqui falando só assim, uma breve introdução de qual é a nossa visão em relação à inteligência artificial, tá? Então, assim, nos últimos anos, cada vez mais tudo está se digitizando, né? Assim, tudo virou digital, principalmente depois da pandemia, deu uma aceleração, então isso está promovendo cada vez mais uma explosão de dados, né? E aí eu falo, esses dados são 80% são não estruturados, né? O que são dados não estruturados? Aí eu estou dizendo dados vindo de sensores, dados de foto, notícia, documento, texto livre, vídeo, áudio e etc, né? E as empresas, até pouco tempo, estavam acostumadas a trabalhar com dados estruturados, eram muito bons nisso, mas isso tem uma taxa de crescimento ali, digamos, linear. E a explosão de dados, a gente pode dizer que é exponencial, né? E existe um gap aqui que, assim, para as empresas conseguirem tirar valor desse gap, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosíssima, né? Então, o uso da inteligência artificial ajuda as empresas a se aproximar um pouco dessa curva aqui e tirar valor disso, né? Todo esse conhecimento que está sendo produzido. Então, quando a gente fala aqui de inteligência artificial, né, um guarda-chuva de tecnologias, né? A gente pode dizer, tem processamento de linguagem natural, visão computacional, que o Glauco citou, tem a parte de robótica, é uma série de tecnologias ali que não são novas, são da década de 50, se a gente for ver, e tudo isso, muita coisa baseada em machine learning, aprendizado de máquina, que nada mais é como ensinar a máquina através de exemplos, né? E aí, a partir daí, tem coisas mais avançadas como deep learning, etc, né? Por que hoje, né, aí citando aqui o Glauco, por que hoje está tão difundido, né? Tá tudo que você faz tem alguma IA por trás ali e você nem sabe, né? Porque com o avanço da tecnologia, a nuvem, etc, a tecnologia se democratizou. Então qualquer um pode chegar lá e fazer teste, pegar uma coisa free, pegar as pecinhas de Lego que o Glauco falou e montar alguma coisa, montar um protótipo, tá? Então isso está muito fácil, muito acessível hoje, barato. E quando a gente fala de sistemas que processam, nem conseguem interpretar aqueles dados não estruturados, a gente pode chamar eles de sistemas cognitivos, que nada mais são sistemas que tentam simular a capacidade humana ali de interpretar as coisas. Então, a gente destaca aqui 4 grandes características desses sistemas que é diferente dos tradicionais, né? A capacidade deles de compreenderem, a máquina compreender a linguagem, a imagem, o som, assim como o ser humano compreende, a capacidade de raciocinar, que é você conseguir fazer conexões ali com o conteúdo, inferir ideias, não simplesmente estar lendo o que está ali escrito, né? Mas você olhar o contexto como um todo, né? E você interagir com os seres humanos, né? A máquina, a gente viu muito a explosão dos chatbots aí, falando em linguagem natural, mais próxima do natural possível com os seres humanos, né? Fazendo muita coisa em atendimento, né? Ouvir, interpretando imagem, etc. E tudo isso baseado num ciclo aqui de aprendizado, né? Cada interação, todos os projetos de inteligência artificial, eu vou precisar do especialista para ensinar a máquina, é essencial. Então, a máquina é um ciclo iterativo de aprendizado ali, como se fosse uma pessoa, um estagiário entrando no mercado de trabalho, agora ele vai ter que aprender e vai ter que evoluir aos pouquinhos até virar um profissional experiente, né? Então, assim, esse é um breve resumo aqui do que como a gente vê inteligência artificial, né, inteligência cognitiva. E o que é o Watson, né? Vocês devem ter ouvido falar do Watson da IBM. O Watson, assim, não é um supercomputador. Ele tem muita computação por trás, mas ele é uma plataforma de computação cognitiva, né? De vários serviços, cada um com sua capacidade. São as pecinhas de Lego que o Glauco falou, que você pode combinar de acordo com o que você quer do problema que você quer resolver, né? Então, realmente pode ser uma plataforma de tecnologia combinando inovação, inteligência artificial e tudo que você pode combinar ali para criar esses modelos para lidar não só com dado estruturado, como com dado não estruturado. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, que eu vou começar a passar agora, que foram feitos pelo time da IBM, pelo time de research, usando tecnologia da IBM, de Watson, ou tecnologia de inteligência artificial criada pelo time de research da IBM, dos mais variados possíveis, tá? O primeiro que eu trouxe aqui é a IA aplicada no agronegócio, né? Então, por exemplo, deixa eu só minimizar aqui. Não consigo. A tecnologia, por exemplo, um dispositivo que o time de research do Brasil criou, exatamente, é um papelzinho com uma química ali, que a gente chamou de agropad, que você faz análise de solo.
Então, o fazendeiro pode ir lá, chegar no solo, pegar uma amostra, colocar ali naquele papel, ele vai fazer uma reação e vai gerar umas cores, e tem um aplicativo no celular que analisa essa imagem, você tira uma foto, analisa essa imagem e começa a dar um diagnóstico, fazer a localização, então ele consegue ter no mapa ali uma localização. Naquela região ali, eu tenho tal análise de solo, e a partir daí eu faço uma série de análises em cima disso. Então, tem um chip ali, químico ali por trás, que consegue fazer uma aplicação bem interessante, barata, que é um papel que você usa ali e pode ser aplicado em qualquer lugar. Todos os casos que eu estou colocando aqui, eu coloquei o link, tá? Depois vocês podem pegar no material e explorar com mais cuidado. Outro exemplo que eu trouxe aqui do agronegócio são combinando aqui, até um caso com a BP Boom de bioenergia, né? Recente, pegar imagens de satélite das plantações e conseguir reconhecer que cultivo que tem ali, e a partir daí conseguir fazer uma série de análises em cima disso, combinando com dados de weather, né, de clima. A IBM, há alguns anos atrás, adquiriu a Weather Company, né, então você consegue combinar o clima, a previsão do clima, não só o histórico, quanto para frente daquela região, e você combinar e aplicar algoritmos de inteligência artificial para como é que você prevê o melhor rendimento, né, qual a melhor estação, qual vai ser o crescimento da minha colheita de acordo com o que eu estou plantando ali, né? Então tem uma solução, uma série de coisas que você consegue fazer com isso. Aí tem processamento, reconhecimento de imagem, toda a combinação com os dados meteorológicos, né? E esses modelos combinando. E aí foi feito uma série de coisas na região do centro-oeste do Brasil. E saiu um caso aqui, até botei aqui foi recente, foi de 6 de maio, aqui saiu na mídia desse caso da Bunge, tá? Outro, agora mudando bastante aqui, mas também na linha de alimentos, esse é um projeto novo, até o João conhece, né? A gente está fazendo aqui, o meu time está participando disso aqui no Brasil, com o Rorion Grace. O Rorion Grace, não sei se todo mundo conhece, foi um dos fundadores da UFC, ele que levou o jiu-jitsu brasileiro para os Estados Unidos, né? E ele chamou a gente, ele escreveu um livro chamado A Dieta Grace, que é uma dieta baseada numa experiência, né? Já desde dos ancestrais dele, da família dele. A partir ao longo dos anos, eles criaram a dieta que não é uma questão de emagrecer, mas é uma dieta para melhoria da saúde, né, das pessoas, que ela se baseia na combinação dos alimentos corretos, né? Ou seja, tais alimentos que você combinar eles, ou seja, você vai fazer uma refeição, você combinando aqueles alimentos ali, vai fazer bem à saúde ou vai fazer mal, dependendo da combinação que você vai fazer. Então, isso tudo está nesse livro, que foi lançado já há alguns anos. A ideia dele era aplicar, ele trouxe esse desafio para a gente, né? Vamos aplicar a inteligência artificial em cima da dieta. Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, uma das ideias realmente foi criar um assistente virtual que responda sobre a dieta, aprenda as combinações boas ou não. Então, a gente começou a fazer protótipos, a gente fez uma sessão aqui de Discovery. Esse aqui é um exemplo do quadrinho que a gente fez lá na IBM. Então, você conseguir perguntar se essa combinação é boa ou não, e ele vai te dizer, vai te indicar. E outra coisa é pegar artigos científicos e combinar com esse conteúdo da dieta para embasar a dieta, assim, o porquê que essa combinação é ruim. Talvez eu tenha que ir lá nos componentes químicos daqueles alimentos, por que eles combinados fazem mal à saúde ou fazem bem. Então, a gente pegar artigos científicos, jogar nessa inteligência artificial, ela interpretar todos esses dados e, a partir daí, começar a tirar insights ali de correlações, né? Então, alguns exemplos de doenças aqui que a gente queria tratar, queria explorar, é a síndrome do intestino irritável e várias outras coisas, né? E essa dieta, assim, tem depoimentos ao longo do mundo todo aí que realmente dá efeito, faz bem à saúde, só que por quê, né? Então, a gente queria aplicar a inteligência artificial para descobrir esse porquê e embasar melhor. Então, esse é o projeto que está em andamento, está em nível de protótipo ainda, eu só trouxe aqui como mais um exemplo. Outro exemplo bem interessante aqui, isso já faz alguns anos, é a cerveja 0101. Foi uma cerveja criada pelo IBM Watson, ou seja, o time da IBM pegou todos os componentes de cerveja, como é que faz, ensinou o Watson, e a ideia era realmente criar uma cerveja que tenha gosto de alegria e otimismo. Como é que eles fizeram isso? Ensinaram, traçaram um perfil de 2.800 receitas de cerveja e combinaram os ingredientes com os estados emocionais. Então, conseguiram geraram essa cerveja, eu não provei, não posso dizer se ela realmente dá gosto de alegria ou otimismo, mas assim, é uma aplicação bem interessante que você pega, vamos fazer aqui uma coisa baseada no que as pessoas, quando esses ingredientes as pessoas ingerem, tem tais estados emocionais, e aí por trás tem toda uma
metodologia, né? Tem aqui vários links. Outra aplicação também na parte de produção de cerveja foi aqui, junto com o IoT, né? No processo de fabricação. Todo o processo de fabricação de cerveja ali é complexo, é dispendioso, então foi aplicado ali, né? Aqui tem um caso também dessa Sugar Creek Brewing. Então, usaram no processo, ali em vários pontos do processo, para melhorar a qualidade, descobrir erros de produção, por que estava espumando na hora que botava na garrafa. Então, a inteligência artificial ajudou não só no monitoramento, como na identificação de problemas e melhoria da eficiência e qualidade do processo. Tá? Um outro caso que eu trouxe aqui é do Chef Watson. Eu não sei se vocês já ouviram falar, faz uns 2 ou 3 anos que o time do Research dos Estados Unidos, da IBM, se juntou com o Instituto de Culinária para aplicar aqui um conceito que também está dentro do guarda-chuva da inteligência artificial, mas a gente chama de criatividade computacional. Diferente do machine learning, que um dos objetivos é você classificar uma coisa que já existe ou identificar o que já existe, aqui eu estou criando coisas novas. Eu ensino a máquina a criar coisas novas. Então, a fundação aqui, eu quero criar um sistema de criatividade computacional que consiga criar receitas novas, sugerir novas receitas, que é exatamente o Chef Watson. Então, como é que eles fizeram? Né? Ensinaram a inteligência, o Watson, uma base enorme de ingredientes possíveis, ingredientes existentes, quais são as principais cozinhas do mundo, né? Cozinha italiana, quais são os pratos que existem hoje, como é que esses ingredientes normalmente são combinados, né? Às vezes eu junto um doce com salgado, mas eu não vou botar alho numa sobremesa. Então, tem coisas que as pessoas usam, tipos de ingredientes para criar uma nova receita. Então, o processo criativo do ser humano, né, foi simulado aqui. Então, esse processo de criatividade computacional é simular como que o ser humano cria coisas, só que ensinar a máquina a fazer esse processo. Então, como é que ele faz? Né? Normalmente, a gente identifica qual o problema, adquire conhecimento, pega informações relacionadas a esse conhecimento que eu tenho e começa a gerar ideias, né? Incubation, né? Você pensa ali e gera ideias, gera uma série de ideias, depois você combina essas ideias, você seleciona quais são as melhores ideias aqui. Como é que eu avalio? Pego as melhores ideias e começo a testá-las e ver realmente do resultado. E esse é um ciclo até chegar numa ideia inovadora. Então, aqui foi usado grandes repositórios de receitas, né? Como inspiração, dados da química dos alimentos, né? Como é que cada alimento tem, quais são os componentes moleculares ali, por que um componente A normalmente é combinado com um alimento B, e por que eu não combinaria com o C, que tem a mesma composição química do B, né? E aí também, como é que eu avalio se uma receita é boa ou não? Então foram usados dados psicofísicos, né? Como é que quando uma pessoa come uma receita, um alimento, né, preparado, dá uma série de sensações. Então, isso foi usado também, toda essa parte aqui de como é que as pessoas, para avaliar se as pessoas vão gostar ou não, né, qual é a sensação que a pessoa tem quando ingere aquele alimento. E, a partir daí, fazer o design de várias receitas novas e criar novas, né? Então, criamos métricas baseadas na neurogastronomia, derivados de receita, dados psicofísicos e várias avaliações ali, e geravam um scoring de prazer, de sabor, scoring de novidade, né? Aquela receita é uma coisa nova que gerou uma surpresa e também dá um prazer, né? Então, isso aqui é bem avaliado, essa receita é boa. E, a partir daí, assim, foi feito também um piloto, né? Digamos assim, eles criaram um food truck que implementava esse sistema de criatividade computacional. Então, eles serviram mais de 2.000 pratos criados, fizeram um tour pelos Estados Unidos, criados para fazer esse teste de campo, digamos assim. Aí aqui tem até um exemplo de uma receita dessa, foi a receita de banana que foi mais bem pontuada, né, criada pelo Chef Watson. Tem aqui até o link se vocês tiverem interesse, banana da Cayman. E aí ela foi selecionada a partir de um processo de criação de 10.000 receitas de banana e ela foi a mais bem avaliada aqui numa criação do Chef Watson. Óbvio, né? Assim, todo o processo tinham chefes de cozinha renomados que participaram em conjunto para fazer esse treinamento e todo o processo, né? E não só a receita, né? Ele criou também o modo de preparo, a combinação ali. E, inclusive, foi gerado um livro do Chef Watson, um livro de receitas que está disponível na Amazon, se vocês procurarem aí, está disponível para compra.
do chefe Watson com esse instituto de culinária, né? Aqui tem até um videozinho que eu não vou passar aqui, mas tem no YouTube que fala um pouquinho do projeto, dos eventos que eles fizeram lá. Então, assim, é realmente um ramo da IA um pouco diferente de criatividade computacional, mas acho que tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando. Bom, pessoal, não sei se eu também passei do tempo, perdi aqui minha contagem, mas estou disponível Mestre, aí pode seguir. Eu estou disponível para dúvidas, para a gente conversar depois. Eu trouxe alguns casos aqui, mas tem uma enormidade de outros casos que a gente tem como exemplos que a gente pode falar também. Legal, Thiago. Obrigado pela apresentação, né, e pelos exemplos, né. Eu achei bem interessante como o professor Glauco citou a parte de grãos e toda a análise ali por trás. Você veio e trouxe uma área de alimentos assim para o pessoal pensar gastronomia, alta gastronomia. Então, é legal o desafio que com o poder computacional, com ferramentas como machine learning, inteligência artificial, a gente consegue trabalhar, né? Pensar que uma máquina, eu particularmente eu sou fã de alta gastronomia. Então misturar agridoce com salgado e a máquina Exato. pensar no paladar que vai trazer a felicidade, isso é sensacional, né, ao meu ver, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu não tomei essa cerveja aí, mas eu acho que eu vou tomar só para experimentar. Tudo que tem inteligência artificial, geralmente eu costumo dar uma brincada, né, pessoal? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês que eu tive já usei até o perfume que foi feito por IA, para ver como é que era a Isso aí também é sensação outro e a exemplo mistura. que foi vendido no Legal. Boticário, 2 anos atrás Foi aqui. vendido no Boticário, exatamente. Eu acredito que eu achei muito interessante a conexão entre os dois cenários para a gente olhar para o mundo de alimentos, e isso pode abrir para outras perspectivas, pessoal, né? Para aplicação além do agro, além da alta gastronomia, além da parte de receita que eu tenho compartilhado essa apresentação do Grace. Eu tive o prazer de participar de uma das palestras dele. Ele é um cara fenomenal. A dieta dele tem um viés um pouco diferente, né? Ela foca no âmbito que ele fala do máximo físico do ser humano, para o atleta ter um alto rendimento com a dieta dele. Então, isso é muito legal também, né? Utilizar isso com base científica para levar os nossos atletas para um outro nível. Acho muito interessante isso. E para os praticantes de esporte, né? Eu vou fazer a introdução aqui do Lílio, né? O Lílio é um grande... Eu vou brincar aqui, eu vou falar sem pompa. Ele é, para mim, um grande evangelizador de inovação, que toda empresa e indústria deveria ter, né? Ele está sempre pensando em quebrar o status quo de uma empresa, de uma área, para falar, cara, ou nós vamos inovar, ou nós vamos morrer. Então, o mercado hoje é assim, ele pede isso. A indústria de alimentos não é diferente disso, né? Nós passamos por grandes revoluções. Vamos fazer a brincadeira aqui. A maior empresa de alimento hoje, ela não produz nenhum alimento, ela só faz entrega, né? Então vamos fazer uma brincadeira aí com o iFood, né? Ela não produz nenhum alimento, ela não tem nenhum carro de transporte, ela é simplesmente uma indústria de aplicativo. Então vamos fazer aí a introdução ao Lílio. O Lílio vai nos apresentar algo sobre inovação na área de alimentos e eu acredito que ele vai quebrar o status quo aí da palestra e mostrar outros cenários para nós. Lílio, tá à vontade, o microfone é seu. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Ótimo, legal. Primeiro agradecer e quando eu comecei a ouvir os currículos eu já fiquei empolgado já. Eu gosto de estar junto de pessoas que acabam se desafiando na jornada, né? Porque quando a gente vê o currículo a gente não vê o que a pessoa passou para chegar nesse currículo, né? Então eu sou muito entusiasta disso, né? De quando vejo pessoas que dedicam seu tempo. E estou entre amigos, porque além de engenheiro, eu sou técnico mecatrônico e eu me orgulho de ser técnico mecatrônico. Já descarreguei bastante capacitor, já tomei muito choque. Então, eu acho que uma das coisas que me dá bastante orgulho. E aí, vocês estão vendo minha tela? Tá ok? Tá vendo? Boa. Falar um pouco, né, do que a gente chama aqui de donos do amanhã, né, que é o caminho da inovação. Como que a gente vem falando disso, né? E aí o João falou
evangelizador, né? Então, eu sou um auto-intitulado Innovation Evangelist. Então, eu sou um evangelizador de inovação. O que eu falo e o que eu faço é tentar deixar fácil para as pessoas, principalmente quando o assunto é IA, né? Então, mas o que é esse evangelizador, né? O que faz um cara desse, né? O principal é neutralizar a complexidade, né? Que foi o que o Glauco e o Thiago fez. Quando a gente fala de IA, parece algo super complicado e, de repente, eles mostram cases. E aí eu gostei, Thiago, do chefe Watson, super Lílio, bacana. só um detalhe. Sua apresentação não está em full screen. Não sei se... Tá? Sério? Ela parou em anotações. Ela está aparecendo a tela do apresentador, não a tela do... Exato. Só para não perder o cenário, que eu sei que é interessante. E agora? Continua na tela, Lílio. Quiser jogar, inverter, deve ser a segunda tela. Acho que atualizou agora. Acho que atualizou. Atualizou. Oi, E aí? Lílio. Sim. Posso? Foi, então, né? Não, acho que você tem que tirar Boa. do modo apresentador, não é Ainda isso? não, Lili. Eu acho que você tem que sair e Não, eu entrar. sei. É que bem na hora que o João falou, eu refiz o que, de novo, eu vou voltar. E agora vai ficar. Agora foi, né? Boa. E o principal é o que eu estava falando, né? É neutralizar a complexidade, né? Então, é a gente garantir, que eu falei do Thiago falando do chefe Watson aí, né? É super bacana. Mas como que a gente tenta fazer isso, né? E a gente falando, eu fiz metrologia também, tá, galera? Só para avisar, por isso que eu também sou super fã de estar aqui. Também estudei de escola técnica, metrologia, mas eu sempre pergunto se as pessoas estão prontas para inovar. E aí, como que a gente olha inteligência artificial, como que a gente olha tudo isso, alimentos e tecnologia aqui na DHL, né? Então, primeiro passo, existe um radar, um trend radar, onde a gente faz pesquisas, né? São mais de 10 mil empresas que falam quais são as tecnologias que vão mudar a, a logística, né? Independente da logística, se é de alimentos ou não. É um radar, ele é aberto, pode fazer o download, mas o que ele mostra? Quanto mais próximo do centro, mais próximo de acontecer, ali a gente tem um range ali de 5 a 10 anos, e esse radar é do ano passado. Então, percebam que ali tem Big Data Analytics, né? Big Data, Internet das Coisas, Clouds, API. Então, todas essas tecnologias que estão nesse radar são pessoas do meio do ramo que dizem que vão mudar a maneira com que a gente olha a logística. E aí, falando ali de futuro do trabalho, tem um pontinho ali verde, eu sempre uso o meu exemplo, né? Quando a gente fala de um evangelizador, é um trabalho super bacana, mas é um trabalho pouco conhecido. E impressora 3D, né? No Japão tem uma impressora 3D que ela imprime alimento, né? Você tira saliva da pessoa, verifica as necessidades corporais e ela imprime um sushi com os nutrientes que você precisa. Então, você consegue ter um alimento baseado no conhecimento do seu corpo, né? No que realmente você precisa. Mas aí, o que eu achei bacana aqui, quando o Thiago e o Glauco falaram do processamento, né? Então, a gente tem uma IA, a gente tem robô, e a gente precisa trabalhar todo mundo junto, pessoas, manuseio de alimento, inteligência, autoprocessamento, e antigamente os robôs eram muito caros, e hoje em dia os robôs colaborativos, eles são de menores custos, né? Eles são adaptáveis e de fácil treinamento, mas é porque ele tem uma inteligência artificial rodando que facilita que você treine esse robô. Então, imagine um robô que você não precisa ter linha de programação, você pega esse robô, posiciona ele o que ele precisa fazer, e se ele tiver um campo de atuação livre, ele escolhe o menor caminho e atua na velocidade máxima no menor caminho. Esse robô ele vinha com um custo muito alto, porque a gente tinha todos os periféricos, né? Imagine para montar um robô, a estrutura que precisava ser montada, e hoje a gente tem só o robô, muita pouca a programação, até porque você não precisa da programação. Está tudo em nuvem, está tudo garantido ali pelo Thiago no IBM, é só você download, jogou
o robô começa a rodar. Problema do robô, troca o robô, a IA está na nuvem, baixa de novo a programação e você tem a mesma coisa acontecendo com um braço diferente. Então, um robô colaborativo que pode trabalhar junto das pessoas, ele é um robô que ele identifica se tem gente próximo, se não tem, se as pessoas se aproximarem, ele para. É bacana que no monitor dele tem um rosto, então se você para, ele fica sem trabalhar, ele dá uma bronquinha em você e pede para você dar licença que ele precisa trabalhar. Mas o principal aqui é o que eu falei. Tirando o braço ali, a parte vermelha do robô é o robô. A parte preta é onde está a inteligência. Então, se esse robô para, você só precisa tirar o braço e colocar outro e dar play e ele volta a rodar. Porque toda a programação, toda a inteligência está ali no núcleo. Então, você tem uma inteligência que garante com que tudo seja feito um setup muito rápido, né? Então, a inteligência artificial ajuda na programação rápida, ela ajuda a identificar peso. Não sei se vocês perceberam, são latas com algum grau de posicionamento que precisa ter. O robô identifica o posicionamento e se é alimento, se você precisa trabalhar em área climatizada, em área com pressão controlada, partículas, esse robô consegue trabalhar dentro. Eu já trabalhei com um robô desses a menos 20 graus e ele atua normalmente. Então, o ponto aqui é como é que a IA garante que a gente tem robôs trabalhando juntos com pessoas e que você não tenha uma dificuldade em programar esse robô. E aí, tem algumas soluções super bacanas. Esse é um drone terrestre. Então, imagina um drone terrestre onde você vai fazer uma entrega. O João acabou de falar, né, do aplicativo de entrega. Só que aí o motoboy ele precisa entrar para fazer essa entrega. Então, a comida é manuseada várias vezes, então a gente vai reduzir o toque nessa comida justamente por causa da pandemia, por causa do Covid. E aí, um trabalho feito com um drone, um trabalho feito com uma empresa de biometria facial, um trabalho feito com o João Galdino, com inteligência artificial, João Galdino, que eu carrego no braço aqui, o logo dele, e um trabalho da DHL de fazer a curadoria. É super simples o processo, parece algo super complicado, mas eu vou mostrar um pequeno vídeo. O que está acontecendo? Então, um condomínio mais complicado. Você faz o seu pedido, a partir do momento que você pediu a sua comida, a IA começa a identificar, já começa a entregar para o motoboy certo, esse trabalho, mas o ponto-chave aqui é você não precisa que o motoboy entre dentro e você também não precisa que o porteiro te avise que a sua comida chegou. Ele tem um processamento que ele identifica por digital twin, a gente tem um gêmeo digital dentro da IA, ela sabe o caminho que ela tem. Por que não um GPS comum uma IA? É um condomínio, o carro entra, o carro sai, criança atravessa, a bola passa, essa vai atravessar o robô, ele precisa ter que é um carro, quando ele identificar isso para parar, para subir depois que estiver em segurança novamente. Então, imagine que é tudo processado em nuvem, processamento de velocidade de processamento. E aí, tem o detalhe, né? Ele não pode errar a casa, senão o vizinho vai cometer de graça, acumulando de dados, e aí não é legal, né? Então, quando ele chega na frente da casa, ele manda uma mensagem, avisa que chegou, o consumidor vem retirar seu produto, e um pouco do processamento acontece, a magia faz a biometria facial, e aquela pessoa fez a foto e libera para retirar. Então, é um sistema muito bacana, onde usa um grande número de processamento de dados, né? Porque aqui a gente tem a empresa do alimento, a gente tem o entregador, a gente tem o condomínio, a gente tem quem comprou, tem o robô, tem que ter uma comunicação. O que a gente vai utilizar? 4G, Wi-Fi. Esse está, por incrível que pareça, ele está rodando em 4G, mas ele tem uma capacidade de processamento local até para ajudar, que o 4G ele estava perdendo o sinal durante a rota. Mas imagine que a IA
trabalha em tempo real, entendendo o que está acontecendo e entendendo o que precisa ser feito, porque agora esse robô precisa voltar e pegar outro produto. E se tiver um robô mais perto ou a bateria estiver acabando, ele precisa identificar que a bateria está acabando e ir para o posto de carregamento e carregar a sua bateria. Mas o importante, quando a gente fala de IA, é também a gente criar um ambiente favorável. E quando o João falou do status quo, né, de desafiar o status quo, com toda essa tecnologia, com tudo que foi dito aqui, eu anotei bastante coisa, né? A gente fala do chefe, a gente fala de automação, o Glauco falou bastante disso, né? Robôs rodando, mas como que a gente cria um ambiente para que as pessoas possam entender que a IA não é esse monstro que parece, né? Não sei se todos se lembram dessa cena. Essa cena é o encerramento das Olimpíadas no Brasil e a abertura das Olimpíadas para o Japão em 2016. O que acontece? O país que vai ter as Olimpíadas, ele cria o fechamento. E o que aconteceu nesse dia? Um pequeno vídeo foi passado durante o encerramento, e nesse vídeo o primeiro-ministro na época do Japão, ele está dentro de um carro, isso milhões de pessoas no mundo assistindo, ele percebe que ele não ia chegar a tempo no Brasil, então ele se transforma em Super Mario, ele atravessa o planeta como um bom Super Mario e aparece no meio do Maracanã ali. Ele está olhando o que ele faz para chegar mais rápido, mas o Super Mario não precisa de muita IA, não. O videogame sim, mas ele não, ele já fez. E é engraçado que nesse momento o primeiro-ministro aparece para o mundo inteiro, né? Todo mundo se espanta. E por que todo mundo se espanta? Porque nós estamos falando do primeiro-ministro do Japão vestido de Mario Brothers no meio do Maracanã para o mundo inteiro ver. O ambiente favorável é a capacidade que esse ambiente teve de deixar que a pessoa que deu a ideia desse essa ideia e que o primeiro-ministro aceitasse. Então, quando eu falo de inovação de inteligência artificial, é isso. Para a inteligência artificial não existe a ideia ruim, não existe a incapacidade. O que existe é o momento certo para aquilo estar acontecendo. Então, o ambiente favorável é quando você pega um processo que a gente mostrou aqui de alimentos, etc., e foca nas habilidades comportamentais, de comportamento, né? IA, quando você fala de IA, a pessoa precisa trabalhar em equipe, ter inteligência emocional, na minha visão, muito mais do que o conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico, os técnicos têm para fazer isso. Temos aqui os professores, o Glauco, o João Baldiro, o Tiago, que conseguem fazer isso, mas as pessoas que vão utilizar isso, elas precisam estar cientes que quando você trabalha em equipe, com criatividade, com empatia, se colocando no lugar do outro, a IA vai te ajudar. Então, hoje, nós fazemos biometria, registro de ponto de colaboradores através de inteligência artificial. Então, o colaborador coloca o rosto numa câmera, essa câmera registra quem é ele, sobe o ponto dele para o sistema e avisa o coordenador da operação que esse colaborador chegou. Trabalhamos junto com o João Galdino num sistema chamado HSE 4.0, onde se tem alguma ação de risco, alguém com algum risco, eu pego o meu celular, num aplicativo de mensageria qualquer e consigo abrir uma chamada, e se essa chamada não for fechada em 24 ou 48 horas, a IA liga por voz e fala para você, você precisa fechar sua chamada, ela está aberta aqui há 48 horas. Então, buscar essa tecnologia, buscar essa informação, a inteligência artificial, muito para entender como que a gente cria um ecossistema de inovação. Como que a gente conecta o Watson, chefe, com o Glauco olhando o tamanho de feijão, com o Lílio que não sabe cozinhar. E aí, como que a gente facilita a vida dessas pessoas? É só trabalhando no ecossistema. Porque quando a gente unir todas essas coisas, a IA fica muito mais fácil. Até porque, quando a gente olha o que vai mudar o business, né, o negócio, a gente tem muita informação, e quando a gente coloca inteligência artificial, eu sempre olho para esse gráfico, com todas essas tecnologias, é engraçado que a IA consegue controlar todas, né? Ela vai conseguir dar em cada uma delas, você vai precisar de um pezinho de IA ali para te ajudar. Mas principalmente no que vem acontecendo no olhar das pessoas. Então,
qual que é o próximo passo da IA? Como é que eu dou treinamento para as pessoas em realidade virtual, em realidade aumentada? Como é que eu utilizo RFID, NFC, tecnologias de aproximação, para que as pessoas consigam ter a informação em tempo real? Deixa eu só colocar aqui de novo. O que a gente tem que fazer para que uma realidade de um metaverso seja possível? So, Treinamento. we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Treinamento onde Let's take a closer look. eu tenho pessoas em uma What part of the solar system are we talking about? Saturn. Precisa de um cuidado especial, mas eu não consigo treinar essa quantidade de pessoas. If you were porque, taking astrophysics, geralmente, you could study in the operação metaverse. começa em Did you know the rings are made up of billions of icy particles? Really? Look at this. Então, como que a gente utiliza inteligência artificial para dar treinamento para as pessoas? You ready to do that paper now, right? Yeah. Virtual, que a gente utilize agora o metaverso para dividir esse conhecimento. Então, hoje a gente vem utilizando IA nos setores de life science, nos setores no alimentício, a gente vem utilizando em retail, mas a gente vem muito mais apostando que as pessoas precisam dividir o conhecimento e a soma dessa divisão dá uma multiplicação que é exponencial. Essa, professores, ninguém ensinou na faculdade, né? Que a soma da divisão é igual à multiplicação. Se a gente divide o nosso conhecimento, a gente soma ele é exponencial, ele vira algo fantástico. Eu sempre gosto de falar um pouco e recomendar alguns livros que abram a cabeça das pessoas. Então, como é que você pensa diferente? Esse livro da Carol Dweck fala justamente disso, do mindset fixo e do mindset de crescimento. Nem todo mundo vai conseguir fazer isso no primeiro passo, mas quando você tem inteligência artificial olhando para o futuro, quando a gente tem roteirização de caminhão sendo feito, e todos esses projetos que eu venho falando, e que não ia dar tempo de trazer aqui, podem me procurar, o contato, tudo, a gente pode falar. Como é que você roteiriza um caminhão baseado na experiência do motorista? Então, se você tem um caminhão com alimento refrigerado ou congelado, que o caminhão não pode ficar parado, ele até poderia, mas você vai aumentar o consumo de combustível, porque a geladeira fica ligada o tempo inteiro. Como é que um roteirizador inteligente, com uma grande capacidade de processamento, onde a gente olha o Big Data, e aí isso é muito importante, quando a gente olha o Big Data e a gente extrai dele o Beautiful Data, porque o Big Data está aí, tem dados, mas cadê o dado bom, o dado bonito? Aquele dado que você dá aquela higienizada, ou que o Thiago falou, né, de você ter os dados bem organizados ali, né, senão você não consegue trabalhar com esses dados. Então, as pessoas acabam esquecendo de que o importante é ser criativo, porque a tecnologia está aí. A tecnologia, como o IBM Watson, ele está aí. Mas como é que a gente utiliza da nossa criatividade, aí sim, para fazer a inovação? Lembrando sempre que as pessoas são criativas. A inovação é o resultado. Então, a criatividade dessa pessoa, utilizando as ferramentas que já estão aí, utilizando a inteligência artificial, a gente consegue aumentar uma colheita. A gente está falando de irrigação, eu fui conhecer uma empresa de irrigação, e se você souber a hora certa de plantar, a hora certa de irrigar, você ganha uma colheita. Então, você consegue manobrar um trator em plena colheita à distância, ou deixar até que ele manobre sozinho. Eu fui conhecer esse trator também, que utiliza a rede neural, utiliza a IA para poder verificar aonde colher, aonde não colher. Então, mas eu queria muito focar nisso, né? Aqui até para partir para o final, para a gente ter um bate-papo, as pessoas são criativas, a inovação está ali na utilizar essa criatividade. Eu sou um tecno-otimista, eu sei que a inovação, que a tecnologia, que a IA vai fazer com que a gente tente sempre. Então, eu queria muito falar sobre a gente precisa tentar. Então, toda vez que eu vou falar de IA, que eu desafio o João,
E esse exemplo do Grace foi muito bacana. Imagine você agora conseguir entender o porquê que aquela comida te faz bem, o porquê que ela te faz mal. Para quem é alérgico, né, à lactose, para quem é alérgico a alguns alimentos, como é que você consegue entender o porquê que isso acontece, né? E quais são os alimentos que podiam evitar? É só tentando. Porque quando a gente tenta, a gente muda a maneira com que a gente vê as coisas. Quando você pega um cabide, um celular, e você dá uma aula online, você não precisa ter toda a tecnologia do mundo. Você poderia até ter o Watson ali trabalhando dentro daquele celular, que ela nem sabe o que está processando aquele celular. Ela nem sabe a capacidade que aquele celular tem de processamento. Mas a aula online, o streaming aconteceu. E isso é a magia do professor. Então, eu queria agradecer a oportunidade, João, por ter me chamado. Agradecer muito ao Celso pela paciência comigo. Vocês sabem que minha vida é tribulada. Tá aqui, meus amigos, de Innovation Shardai na camiseta, carrego comigo sempre. Então, foi um prazer falar com vocês e vamos lá, meu amigo. Bom, primeiro, né, Lílio, agradecer. A palestra foi sensacional, né? Acho que falar de alimentos é um desafio diferente, né? Eu acho legal a visão da DHL, né, pessoal? Nós estamos falando de uma empresa gigante, onde o Lilian é o evangelista, o principal advisor aí de processo no Brasil, e você vê que ele não está falando só de drone, né? Ele já está falando de carro trabalhando num processo controlado e entregando alimento, né? Imagino que ele não deve estar fazendo dentro da operação, em processo. Agradeço demais, Lilian, ao convite, a você ter aceitado aí palestrar e falar sobre esse tema tão diferente aí, né, focando com Machine Learning e IA. E nós vamos abrir aqui, pessoal, agora para uma rodada de perguntas que o pessoal colocou. Eu vou fazer um ponto que eu vi o chat, pessoal, e um dos pontos, uma das faculdades, acho que foi a UFMG, fez uma citação que está trabalhando com IA e com Machine Learning também. Legal, eu incentivo todo o laboratório de universidade, incentivo a todos vocês trabalharem com Machine Learning. Vocês devem olhar para o futuro. Acho que é olhar a dor do cliente. Uma coisa que o nosso estimado professor Glauco falou, que é muito interessante, é a questão de ver o problema e atacar a causa. Às vezes ela pode, com um simples processo, um algoritmo ou uma implementação de automação, resolver aquele caso. E olhar para a IA para resolver um problema mais complexo, aquilo que você precisa conseguir, onde o poder computacional convencional não consegue fazer isso, né? Então, pessoal, eu vou abrir para algumas colocações aqui, algumas perguntas, né? Nós tivemos uma pergunta de uma participante aqui, da Maria Aparecida, aonde ela está perguntando, ela fez uma colocação: será que a inteligência artificial poderia detectar protozoários em água para consumo humano? Eu não vou me atrever a falar outra palavra que ela falou. Cryptosporidium, Giardia, Toxoplasma, Cytopospora, por exemplo. Exemplos. Bom, eu vou colocar essa palavra primeiro ao Glauco, para ele poder falar, aí em seguida a gente vai com o Thiago e com o Lílio. Glauco, se puder, te passo a palavra. Acho que faz sentido em relação do jeito que a gente colocou, né? E eu acho que é bem aquela ideia que a inteligência artificial não consegue detectar. Quem vai detectar são sensores. Então, a gente vai colocar sensores que conseguem, né, extrair essa informação da água, né? Então, e aí sim, né, a gente vai passar esses dados, né, para a estrutura computacional. E aí eu acho que eu poderia até passar, né, depois que a gente tem esses dados, né, de água saudável, água pura e a água que está contaminada, eu acho que eu posso até passar a palavra para o Thiago, porque aí ele pode jogar o Watson nessa brincadeira, talvez. Podemos brincar dessa maneira, Thiago? Boa! Claro. Vai lá, Thiagão. Então, assim, com certeza, Glauco, assim, pergunta se pode ser aplicada, assim, não, eu não tenho dúvidas, né? Mas é isso que o Glauco falou. Eu preciso primeiro detectar, coletar a informação ali, seja por imagem ou seja por uma amostra que depois eu vou fazer uma análise do que tem naquela amostra ali, e aí eu ensino uma inteligência artificial a reconhecer aquela análise, né? E aí ela vai dizer que aquela análise é o que eu quero detectar ou não, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que é de outro ramo completamente diferente, não sei se vocês sabem, alguns anos atrás, acho que até, não sei se foi na abertura das Olimpíadas, né? Tem até num livro de um neurocientista brasileiro.
que ele escreve, Miguel Michaeli, se eu não me engano, que hoje, já alguns anos atrás, a inteligência artificial já foi aplicada para interpretar pensamento. Então, por exemplo, já foi feito um teste de uma pessoa que coleta, tem de novo, os sensores que coletam as ondas cerebrais e interpretam. E aí consegue identificar que aquela onda cerebral ali é um comando para o corpo, do cérebro para o corpo, para levantar um braço. Então, a inteligência artificial aprende quais são esses comandos no formato de onda cerebral. E aí, a partir daí, você tem a robótica, posso botar um exoesqueleto e fazer uma pessoa com paralisia andar, por exemplo, tá? Então, é a mesma coisa aqui. No momento que eu identifiquei, fiz a sensorização ali da amostra de água, seja por imagem, seja por alguma análise, eu ensino uma inteligência a reconhecer o que é aquilo, e a partir daí eu uso na identificação, no processo como um todo, né? Passa aí, Lília. Acho que o interessante, né, Tiago, é a capacidade que ela tem de processar dados, né? Exatamente. Porque hoje, se você sensorizar uma água, se você quer saber alguma coisa da água, até você entender o real número, né, milhões e milhões de linhas, você leva o tempo, e o processamento dela é muito rápido. Eu sempre uso o exemplo de uma criança. Se a gente pegar uma criança recém-nascida e colocar numa tribo indígena, ela vai ser índio. Ela vai aprender a ser índio. Ela nasceu. Se você pegar uma criança hoje e colocar 200 anos atrás, ela vai atuar como se fosse há 200 anos atrás. E se pegar uma criança de 200 anos atrás e colocar hoje, ela vai ser igual a gente. Então, a IA é isso. A maneira que você ensina ela é o mais importante, né? Então, o sensoriamento e até a qualidade desse sensoriamento, a gente peca muito quando eu falo disso, Tiago, que o pessoal quer economizar no sensor, quer economizar no processamento, quer economizar tudo e depois fala, nossa, mas aqui não está dando. O sensor que você está colocando é o problema, não é a IA. A IA tem a capacidade, né? Sensor que é o aquilo. exemplo... O sensor vai te dar o dado bom, né? O dado que você falou, né? O dado bonito, né? O dado bonito lá, né? O que a gente conversa bastante aqui, Tiago, e um exemplo parecido com esse, ela quer saber lá o que está a contaminação da água. Imagine que, para mim, a contaminação é uma pessoa andar com o pé para fora da empilhadeira. Isso, para mim, é uma contaminação. Se a pessoa estiver andando com o pé para fora da empilhadeira, é um problema. Então, eu começo a registrar na IA que isso pode, não pode, pode, não pode. E eu começo a registrar como eu soluciono esses problemas. É colocar um suporte para o pé, não deixar fazer isso, é dar o treinamento, é mudar o ângulo da empilhadeira e tal. Quando eu tiver o mesmo problema em outra cidade, em outro município, em outro país, e alguém for solucionar esse problema de um jeito não tão bom, a IA fala, opa, peraí, meu amigão, tem um lugar aqui que fez algo e resolveu muito melhor que isso. A capacidade dela de entender o que está acontecendo e processar o que é o problema é tão grande que ela não deixa você errar. Então, eu acho que o principal desse da água é isso, né? Como você capta o dado e como você ensina ela da melhor maneira possível para ela entender o que é o dado bom. Né? Legal. Vou até fazer um complemento nisso que vocês estão falando. Bem interessante. Na Gênesis, a gente tem a oportunidade de monitorar alguns processos hídricos, né? De entrada de água no segmento hospitalar. E eu achei interessante a pergunta da Maria Aparecida, que nós monitoramos a alcalinidade da água, tá? E a acidez dessa água, por conta de alguns tratamentos de hemodiálise, né? Então, você tem que monitorar o pH da água e tem que monitorar alguns outros itens. Eu acho que o grande desafio, quando a gente olha para esse tipo de monitoramento, muitas vezes está no custo do sensor, né? Como o Lílio falou. E aí, assim, porque um sensor para medir cada partícula ali da água, obviamente que ele não é um sensor muito em conta. Mas uma coisa que tá sendo bem interessante com o avanço tecnológico dos últimos 5 anos é que eu posso falar isso por experiência, pessoal. Às vezes a gente falava de sensores lá comunicando a rádio há 10 anos atrás, custava um valor absurdo. Hoje a gente já está conseguindo comprar isso abaixo de R$1.000, né? Então, já está se viabilizando cada vez mais as análises de inteligência artificial, machine learning, por conta do IoT que está cada vez mais barato, né? Vou até fazer uma alusão tecnológica aqui entre nós aqui, à questão da Alexa. A Alexa está popularizando o IoT dentro de casa, e o IoT está tendo que ficar barato. Então, você pegava uma lâmpada 1 ano e meio atrás, ela custava R$100. Hoje ela já está custando 40.
Então, vai entrando nesse cenário. E um outro ponto interessante no nosso painel aqui, uma provocação, né? Hoje nós monitoramos com inteligência artificial uma grande cadeia de sorvetes de duas determinadas marcas, né? Uma cadeia de produção, onde o sorvete ele tem que ficar numa temperatura de controle muito bem feita, porque ele é um sorvete, é um gelato, né? Ele não pode descer tanto a temperatura e nem a temperatura pode ficar alta, senão ele perde a cremosidade, né? E esse controle de temperatura ele tem que ser muito preciso. Então, um dos grandes desafios aí que nós trabalhamos nesse cenário nosso de alimento foi deixar a IA monitorando a temperatura máxima e mínima e ela predizer o aumento de temperatura para avisar o manutentor antes, para ele efetuar a manutenção ou a troca de câmara para que o sorvete não perca a cremosidade, né? E isso foi muito interessante porque isso levou a gente para uma outra indústria, uma indústria de laticínio, onde nessa indústria de laticínio, o pessoal me fez uma seguinte colocação, falou, João, eu não sabia, mas o leite, ele também tem esse problema de armazenamento, porque ele pode gerar um bicho, gerar todo um negócio lá dentro dele, uma alteração química, onde ele acaba proliferando bactérias. E com um controle preciso, você consegue evitar esse problema. Eu vou colocar mais uma pergunta aqui que o internauta colocou para nós aqui, tá? O Marco Antônio coloca o seguinte, existe um referencial mais atual para trabalhar com IA, parâmetros químicos, físicos? Eu vou jogar de novo para o Glauco, para a gente fazer aquela trilha de Glauco, Thiago e Lílio. Existe alguma referência, Glauco, para parâmetros químicos, físicos? Eu vou dar uma resposta de engenheiro, tá? Então, eu vou começar aqui, aí o pessoal depois me perdoe, tá? Eu vou citar um exemplo que a gente trabalhou há muito tempo atrás, era um robô que jogava ping-pong, e a gente tinha um recurso que são as equações que a gente conhece, né? Balística, cai no vestibular, aquele negócio, né? Fica fazendo trajetória, e você tem que achar onde que a bolinha vai estar daqui a alguns segundos, porque você vai responder. E aí a gente começou a implementar isso daí e começava a jogar, o robô respondia, isso é um projeto um pouco antigo, não tem os recursos que a gente tem hoje, processamento de imagem, ainda era um processamento de imagem clássico, né? E aí as pessoas perceberam que colocando efeito na bolinha, né, o modelo tradicional de balística, né, ele tapeava o robô, né? Então, aí a gente falou assim, não, temos que dar mais um passo e ensinar o robô a responder, a rebater a bola com efeito. Só que quando você quer colocar o efeito, você vai ter que descobrir, né, já está falando de parâmetros físicos e químicos, eu lembrei desse caso, o atrito, né? Então, eu acho que, nesse sentido, você medir atrito é uma coisa muito difícil. Ele varia com a temperatura, ele varia com o material, se você mudou a mesa, mudou a raquete. Então, é algo que, para cada situação, para cada jogador, isso seria quase que impossível. Então, nesses casos, né, eu acho que tem quase que um flag ali, né? Aparece aquela informação, olha, esses casos eu tenho as equações, sei tudo como fazer, mas se eu tiver que medir isso, vai ficar quase que impossível. Então, nesses casos, eu acho que a IA, e foi o caso que a gente implementou, né, eu tinha uma estimativa, eu ficava observando o pessoal jogar por um bom tempo, e aí, onde, né, os métodos convencionais falham, eu acho que a IA é uma ferramenta de qualidade excepcional, né? Então, eu acho que o parâmetro, seja um fenômeno químico, um fenômeno físico, de difícil acesso, né? Eu acho que o Lílio falou bem sobre isso, ele mencionou, né? Então, eu acho que eu começaria a usar aquela história, né, da estrutura baseada em dados, né? Então, eu não tenho um modelo determinístico, eu tenho que usar um modelo estocástico, e eu acho que aí está a força da IA. Eu vou passar a bola para o Thiago agora, eventualmente, talvez outra perspectiva. Legal, Glauco. Assim, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, né? Mas eu imagino que, assim, desde que você tenha a informação ali para você treinar, para você dar, a gente está falando de machine learning principalmente, né? Que eu falei, machine learning é você ensinar através de exemplos, né? Então, se você consegue ensinar a inteligência artificial, você pode aplicar em qualquer, seja parâmetros químicos, seja em físico, qualquer aplicação em qualquer contexto, desde que você tenha os exemplos corretos que você quer treinar. Senão, assim, você não vai conseguir. Se você não tiver a informação,
Para mim, essa é a referência para você trabalhar com IA. Se você tiver informação, seja capturada por sensores, seja de alguma outra fonte, e o especialista para dizer o que é aquela informação, você consegue dar os exemplos corretos para a sua inteligência e ela vai aprender através disso. Então, e além do que o Glauco falou, acho que estou 100% de acordo, né? Não sei se foi isso que foi perguntado exatamente, tá? Tem uma brincadeira, Thiago. Tem um amigo que fala uma coisa muito bacana, eu levo para a IA. Ele fala que me dá os dados, né? Opinião, eu fico com a minha. Eu acho que a IA ela deveria falar isso para a gente, né? Me dá dados, porque opinião eu fico com a minha. A IA podia falar isso quando a gente. Porque um exemplo muito parecido, Glauco, é roteirização de um carro. Aí você coloca uma IA para trabalhar na roteirização do carro. Aí a gente está em São Paulo, a ponte cai. O que o motorista faz? Ele vai para a próxima entrega, ele vai almoçar, ele tenta manobrar, ele tenta ir para que é mais perto e pode que não pode ser a próxima, porque se ele está aqui, o que ele faz? Então, se ele tem todos os dados e todas as informações, ela consegue processar tudo isso e tomar uma decisão. Se a bolinha vem pingando reto ou se ela vem curva. Ela tem os dados. Aí precisa saber a pressão do lugar, o vento, como é que tá. Tem que saber o caminhão onde é que ele está, a ponte que caiu, qual que é a primeira entrega. Então, Tiagão, se eu também entendi nessa linha, eu acho isso. A capacidade de processar, ok, tudo, mas é o tipo de dado que você vai dar. Porque um dos desafios que eu mais tenho no meu dia a dia, quando se fala de IA, independente se é em alimentos, no sorvete, que a gente sabe o controle que tem que ter, ou se você tem numa estocagem de algo que tem um controle shelf life curto. Eu tenho produtos que o shelf life do alimento são 6 meses. Eu tenho um cliente que ele não recebe shelf life abaixo de 85%. Se eu colocar uma caixa com 70% de shelf life num pallet, eu mato o pallet inteiro, porque o sistema identifica que aquele pallet inteiro é um shelf life de 70%. Então, eu preciso de uma capacidade de processamento que entenda que apenas uma caixa daquela, e eu tirar aquela caixa, eu separar um pedido, o que eu vou fazer com aquela carga, e que se aquela carga sair hoje, ela vai chegar no destino com shelf life. Porque dependendo da distância no Brasil, ela sai com 90%, ela chega com 70% no destino. E ele vai devolver. Tem supermercado que não aceita. Então, é exatamente isso, Tiago. Acho que a qualidade do dado que você insere é a qualidade da informação que você vai ter lá fora. E Lílio, não, eu diria que não só complemento, não só a qualidade, a quantidade de dado bom também, porque se você tiver poucos dados, você não vai ter exemplo suficiente para treinar. Às vezes eu faço as apresentações do Watson, né, eu brinco com a plateia, simulando um machine learning, né? Assim, normalmente eu pego lá, vou fazer uma pergunta aqui, vou ensinar um conceito novo chamado ácero e não ácero, tá? Normalmente as pessoas não conhecem o que é isso, mas eu não deixo procurar no Google, não. Eu pego assim, eu vou dar exemplos para vocês de animais áceros e animais não áceros. E depois eu quero dizer se vocês me digam que se um cavalo é ácero ou não ácero. Então eu dou 5 exemplos de um e 5 exemplos de outro. E aí eu pergunto, e agora, vocês me dizem se um cavalo é ácero ou não ácero? As pessoas levantam a mão, metade levanta a mão que sim, que não. Eu falei, qual o nível de confiança vocês têm com isso? 50%? Porque eu dei poucos exemplos, mas se eu der 100 exemplos a mais, vocês acham que vocês vão ter uma confiança maior? Todo mundo responde que sim, porque a quantidade de dados também bons para você treinar, além da qualidade, né? Sensacional, Thiago. Complementando o que vocês estão falando, eu vou fazer uma analogia. Os parâmetros físicos e químicos, né? Eu brinco que é igual quando a gente começa a trabalhar com machine learning. Primeiro que eu preciso ter muito dado, e dado com qualidade, né? Recentemente nós fizemos uma predição através usando uma rede neural e utilizando 5 modelos de predição de uma linha de produção. Nós temos um produto na Gênesis, onde nós monitoramos o MES lá. A produção, quantos itens estão saindo ali por hora, por minuto, por processo, né? E o cliente ele queria saber se a produção dele, se ela iria permanecer por mais 3 meses ou 4 meses. Só que ele não tinha dado. Então, assim, o dado, pessoal, a informação é o ponto mais importante. Dado qualificado, em função do tempo, tanto para parâmetro químico, físico, medição de valor, tá?
medição de qualquer grandeza, você precisa ter dado. No exemplo anterior que eu citei, de monitoramento de uma cadeia de sorvetes, hoje a gente gera em torno de 170 a 190 mil leituras por semana. Então, para ela gerar uma predição, nós estamos falando de mais de 1 milhão de leituras. Para ela trazer uma predição factível e falar, ó, vai lá e atende aquele equipamento com uma semana antes dele quebrar. Mas para isso é muito dado trafegando, então é muito importante. E uma coisa, vou vestir a camisa do engenheiro, né? João, quando você trabalha com IA, com machine learning, você tem um parâmetro? Não tem um parâmetro fixo, pessoal. Vou fazer uma analogia com o nosso fabuloso Elon Musk. Por que ele pousa o foguete? Né? Ele pousa o foguete porque ele calcula em tempo de execução a velocidade do vento, a pressão atmosférica, a temperatura, para conseguir fazer um e conseguir pousar aquele foguete utilizando uma rede neural. Então, legal, João. Então, para montar, pessoal, principalmente o pessoal fazendo uma correção aqui, não era Marco Antônio, tá? Era Marcos Augusto, mas fazendo uma correlação ao cenário que o Marcos colocou. Marcos, estudo de caso, prova de conceito, analisar, coloca a IA para identificar, escreva um escopo de projeto. A gente vê muito projeto de inteligência artificial não ir para frente por falta de escopo. Porque muitas vezes o pessoal quer trabalhar um negócio maravilhoso, mas não tem o dado, né? Ou não tem o sensor lá na ponta. Então, é importante olhar esse cenário, tá? Vou fazer uma provocação aqui, pessoal, mas acho que eu vou deixar os últimos 5 minutos aqui para nosso fechamento, né? E aí eu gostaria de agradecer de novo o Thiago, Glauco e Lílio, Celso pelo evento, e acho que vamos colocar aí 1 minutinho aí para cada um fazer as suas considerações finais. Glauco, começando com você, mestre. Bom, muito obrigado a todos, acho que foi um prazer enorme estar aqui. Deixar talvez como último recado, né, fazer essa ponte entre a universidade, é uma coisa que eu gosto de colocar sempre no encerramento, mas ela é talvez o início desse bom relacionamento entre a universidade e a indústria, né? O Brasil está aprendendo a fazer inovação, tá? Os seus próprios produtos, as suas próprias estruturas, né? E o que a gente tem de protótipo na universidade ou nos centros de pesquisa, eles têm uma certa distância de um produto de prateleira que é confiável e é robusto e que funciona numa fábrica 24/7. Esse caminho, ele não é trivial, ele exige investimento, ele exige trabalho e esforço. Então, a gente tem que começar também a criar essa cultura, né, de que essa transferência de tecnologia, ela não se dá sem que exista muito trabalho por trás. Então, uma prova de conceito para ele se transformar num produto, ele exige os braços dados aí, muitas horas de trabalho e muito refinamento. Então, acho que era esse o recado final, né? Não porque algo está funcionando na universidade que ele vai se transformar num bom produto. O pessoal começar a pensar nisso aí. Meu último recado. Só mais uma vez, obrigado a todos vocês. Mestre, Thiago? Legal, pessoal. Não, assim, só queria me colocar, reforçar que eu estou à disposição, tá? Quem quiser marcar a conversa, eu trabalho, assim, como eu falei, com o ecossistema de parceiros da IBM, então a gente lida com os mais desafios variados possíveis, com indústrias variadas, e a gente tem feito muito esse conceito de prototipação, de prova de conceito, de MVPs, criado sem custo. A maioria das vezes a gente fala, vamos fazer uma sessão de design thinking aqui, vamos fazer um protótipo, a gente tem time para meter a mão na massa. Como a gente falou, esses serviços do Watts, essas pecinhas, a maioria absoluta delas tem camadas free, né, que você pode testar ali para brincar, para realmente validar um conceito. O caso da Dieta Grace está sendo assim, então a gente pode fazer teste, pode mostrar exemplos que a gente fez. A gente tem um centro de inovação que tem uma série de coisas já pré-prontas, protótipos, que servem como inspiração também. Então, eu me coloco à disposição. Como eu falei, agora a tecnologia está democratizada, assim, a tecnologia está aí, está disponível e é poderosa. O que agora, o limitador é a nossa criatividade, o que a gente quer fazer e onde a gente quer chegar. Então, agradecer novamente, muito obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado, Thiago. Lílio? Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui ouvindo o Glauco, o Thiago falar. Você, João, que você sabe,
A gente tem um trabalho bem pesado aqui na DHL, muita coisa real acontecendo, mas eu acho que considerações finais é um pouco do que o Glauco falou e uma mistura do que o Thiago falou. A primeira coisa é experimentar, as pessoas precisam ir conhecer, não tem medo, né? Não tem medo de usar o seu dispositivo em casa que te ajuda, o seu celular, o seu assistente pessoal, entenda o que está acontecendo na sua volta, aprenda a fazer as perguntas, porque boa parte das perguntas já existe as respostas, né? Você só não está sabendo fazer a pergunta e a gente acaba preso. Nossa, será que isso é possível? Será que o carro realmente vai ser autônomo? Então, se não, ele já é autônomo, né? O problema não está no carro autônomo, está o carro que não é autônomo. É do outro lado que está o problema. Então, a minha recomendação é mantenha as pessoas emocionalmente engajadas, tragam ela para o circuito fazendo parte do negócio. E isso vai ser muito bacana e eu acho que cada vez mais fica de fácil entendimento o que toda essa tecnologia está fazendo. Obrigado mesmo a todos. Bom, obrigado Lílio, obrigado Thiago, de novo, Glauco, e eu passo a palavra ao nosso presidente Celso, né, para encerrar. Muito obrigado, Celso, pelo painel e pelo desafio, e João, a Remesp está sempre pensando em eventos diferenciados. É o mestre. Eu normalmente eu procuro não entrar, eu deixo o encerramento para a Patrícia, mas eu não poderia deixar de... Eu começo a ficar agitado, eu começo a lembrar dos tempos que eu trabalhava com gestão da inovação, que eu aprendo todo dia. E olhando as palestras de vocês, eu tentei encontrar um adjetivo. Fantástico, fabuloso, painel maravilhoso, foi tudo. Então, eu vou resumir, antes de fazer a conclusão, a uma só coisa. Aguardem um pouquinho. Mais palmas. Vocês merecem todas as nossas palmas. A única coisa que eu sinto falta nesses eventos virtuais é o calor da plateia, os aplausos, né? E eu sempre paro um pouquinho para aplaudir, porque vocês foram sensacionais. Eu quero, viu, encerrando esse bate-papo, agradecer você, João. Vocês não sabem, mas tudo que eu tenho aqui em termos de plataforma dentro da Remesp para orientar os nossos sites, eu devo a esse nosso colega João Galdino. A Gênesis sempre nos ajudando. Então, João, de coração, muito obrigado por você ter ficado com esse desafio de trazer inteligência artificial aqui para o mundo dos alimentos. Você sabe que eu sou teu fã e agora eu tenho mais 3 pessoas que eu virei fã também, porque você acabou me indicando aqui pessoas maravilhosas que eu quero poder continuar contando, se vocês assim permitirem, nos outros eventos, porque esse ano ainda nós teremos o Metro Saúde, que o João Galdino já está escalado. Vamos ter o Metro Nano, que é um evento voltado para as questões da nanotecnologia, que eu acho que é de interesse de todo mundo. Então, fiquem conectados com a Remesp, porque nós teremos muita coisa interessante. E a gente só não vai fazer mais esse ano, porque vamos ter eleições e vamos ter Copa do Mundo, o que nos atrapalha um pouquinho. Mas vamos tentar fazer até o final do ano, e aí eu vou aproveitar a pergunta da minha colega Maria Aparecida Marciano, que é do Adolfo Lutz, e nossa parceira, uma pessoa que tem nos ajudado bastante, assim como todo o Adolfo Lutz, para ver se a gente inicia aí um contato, viu, João e demais colegas, para ver se a gente ajuda o pessoal a avaliar a qualidade das águas. Nós fizemos um evento o ano passado que foi um sucesso, com participação nacional, tem muita gente boa que trabalha nessas questões de análise de águas
E aí eu falo em todas as formas e apresentações da água. Tem as águas subterrâneas, tem as águas salobras, tem o pessoal que faz dessalinização. Tem gente aí no Brasil inteiro. O Brasil é muito fantástico nessa questão também. E quem sabe a gente possa fazer uma costura com vocês, que são especialistas, para ver se a gente pode, de repente, desenvolver um produto que possa facilitar o trabalho do pessoal que faz análises, né? Vocês colocaram muito bem, a dificuldade muitas vezes está nos sensores, mas do jeito que as coisas andam evoluindo, né? Eu, voltando no passado, eu vi que alguém, eu não lembro se foi o pessoal da Embrapa, quem foi, desenvolveu uma língua eletrônica para poder sentir, vamos dizer, o sabor das coisas. Então, eu acho que não é impossível a gente achar um caminho para se fazer um trabalho tão importante e, quem sabe, contribuir aí com quem trabalha com essas análises. Então, meus amigos, João, Tiago, Conta comigo. Glauco, Lílio, meu muito obrigado em nome da diretoria da Remesp. Eu conto sempre com vocês para as próximas edições. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e eu vou passar a palavra para a Patrícia, para que ela faça as considerações finais aí como mestre de cerimônias. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Agradecer mais uma vez a participação de vocês todos. Pedir para que olhem para os seus monitores para podermos fazer uma foto oficial. Vamos lá. Muito bem. Bom, vamos encerrar esse painel e sairemos dessa sala, vamos acessar outro link às 16h30 para a nossa palestra técnica, cujo tema será a importância da microbiologia preditiva e avaliação quantitativa de riscos em alimentos, com um dos nossos patrocinadores. Eu vejo vocês até lá. Até já. Obrigado, pessoal.